Bolsonaro ele está apavorado com o Pablo Marçal, porque ele sabe que vai ser o Marçal que o jogará para a prisão. Marçal vai prender Bolsonaro, porque a ascensão de Pablo Marçal mostra que Bolsonaro não tem o domínio na direita. E mais ainda, o fenômeno Marçal, ele se repete em várias outras cidades. Claro, Marçal é mais pirotécnico, ele tem mais atenção. Só que outros candidatos surgem esfacelando os poderes de Bolsonaro, reduzindo assim o discurso que Bolsonaro representa a direita e ele não tem poderes ou força para peitar o STF. E isso, claro, o enfraquece nos argumentos para não ser preso. Bolsonaro não sabe o que fazer com o Marçal, não sabe se o apoia, não sabe se o ataca, ele fica completamente perdido. Como estão perdidos os adversários do Pablo Marçal? A única forma de enfrentar Marçal é fazer igual o Obama fez com o Donald Trump. Ir para o deboche, falar que ô Trump, você tem um negocinho diminuto, por isso que você é tão revoltado. Querer ir para o embate com o Marçal, discutir proposta ou ficar falando de PCC não vai funcionar. É repetir o erro que tiveram com o Bolsonaro em 2018. Mas eu quero que você coloque nos comentários o que você acha do Pablo Marçal, qual a melhor forma de enfrentá-lo e a família Bolsonaro. O teme, se você gosta de ver o Bolsonaro tremendo, like no vídeo e se inscreva no canal. O o pai do Guga Noblat, o Ricardo Noblat, trouxe a informação que o Bolsonaro e a família estão sem saber o que fazer com o Pablo Marçal. Eles estão numa verdadeira sinuca de bico para usar o argumento que o Ricardo Noblat usou, ou a expressão que ele usou no texto dele. Muito parecido na linha que nós estamos adotando aqui no canal. Pelo seguinte, o Bolsonaro e seus familiares temem atacar o Pablo Marçal e depois verem uma revolta dos seus apoiadores perdendo base de apoio. E isso a gente já viu que está acontecendo. O problema é que o Pablo Marçal pode vencer sem o apoio de Bolsonaro. E ver o Marçal vencendo sem o apoio oficial de Bolsonaro seria ver uma derrota para uma de suas criações. E apesar de o Marçal não admitir publicamente, segundo o Ricardo Noblat, o Marçal tem pretensões de ser candidato à presidência em 2026. Ele foi em 2022 e não conseguiu. Repetindo mais ou menos o caminho do João Dória. Bolsonaro sabe que Marçal não é confiável, os filhos de Bolsonaro sabem que Marçal não é confiável. Mas o que fazer? Ser derrotado, mostrar fraqueza diante da população? E principalmente diante do STF? Esse é o problema. Só que o caso Marçal, ele tem mais atenção porque está em São Paulo. Teoricamente, é a disputa mais importante de 2024. Só que como eu já falei para vocês, o fenômeno Marçal se repete em várias outras cidades. Bolsonaro apoia um candidato, os bolsonaristas votam em outro. Bolsonaro apoia Ricardo Nunes, população vota em Marçal. Bolsonaro apoia Bruno Engler em Belo Horizonte, população vota em Tramonte. Bolsonaro está apoiando André Fernandes em Fortaleza, a população vota no Capitão Wagner, ou os bolsonaristas. Bolsonaro apoia Alexandre Ramagem, os bolsonaristas votam no Eduardo Paes. Em Recife, Bolsonaro apoia o Gilson Sanfoneiro. A população de Recife vota no João Campos, que é de esquerda. Então Bolsonaro não tem esse domínio todo. Ele demonstra uma perda de força muito grande. Muito grande. E todo mundo sabe que o Bolsonaro quer criar uma narrativa para dizer que o judiciário está perseguindo, não ele, mas a direita. Que a decisão do judiciário é uma decisão política e não jurídica. Na live que antecedeu a busca e apreensão contra o Carlos Bolsonaro, o Eduardo e o Flávio falaram. Não lembro se foi o Eduardo ou foi o Flávio. Eles falaram o seguinte, olha, não é uma disputa de direita contra esquerda, é uma disputa da esquerda contra Bolsonaro. Recentemente o próprio Eduardo falou, é uma disputa da esquerda contra o Bolsonaro. Não existe direita, existe só o Bolsonaro. Porque juridicamente não dá para o Bolsonaro enfrentar o judiciário. As provas são muito fortes, a delação tem tudo. O que ele pode falar? Levar para o argumento jurídico, dizer para o argumento político, dizer o seguinte, estão me perseguindo por eu ser a direita e eles querem vencer o Lula, ou querem dar a vitória ao Lula. Só que quanto mais lideranças de direita surgirem, como o Pablo Marçal, que se torna uma liderança nacional de direita, mais fraco o Bolsonaro fica. Mais fraco esse argumento fica. E aí há a possibilidade dele ser preso. E cria-se assim uma situação, nessa dubiedade, essa hesitação da família Bolsonaro, uma grande injustiça contra o Carlos. Por quê?
Porque o Carlos tem sido o principal alvo de ataque do Pablo Marçal. Já chamou de retardado e outras coisas. Porque o Carlos ele é mais discreto do que os outros filhos. E ele não tem um cargo nacional. Ele é vereador, ele tem um cargo local. O problema é que Flávio, Eduardo, Bolsonaro, todos eles devem ao Carlos. Devem. Foi o Carlos que montou o personagem de Bolsonaro, que foi o personagem vitorioso em 2018. E essa ascensão, que não foi construída em 2018, mas ao longo do tempo, fez com que Flávio fosse senador e o Eduardo virasse um deputado que tem bastante voto e, portanto, tem ali certo respeito. E o Bolsonaro virou presidente da República. Eles devem ao Carlos. Se eles têm alguma relevância política, tudo isso eles devem ao Carlos. Mas o que eles fazem? Ficam quietos. Ficam quietos. O Marçal ofende, ataca verbalmente o Carlos Bolsonaro e os caras ficam quietos diante do irmão. É muita canalice. Muita canalice. E o pior de tudo é que eles acham que o futuro deles não passa pelo Carlos. Além de tudo, são estúpidos porque não conseguem fazer a leitura correta. Como que Marçal ascendeu politicamente? Porque Carlos Bolsonaro foi afastado do pai pela Michelle Bolsonaro. E sem o Carlos Bolsonaro, o personagem que ocupava o espaço deixado por que o Pablo Marçal está ocupando, se desfez. Carlos e Bolsonaro são uma única pessoa, eles são um alter ego do outro. O que o Marçal faz hoje são as mesmas macaquices que o Bolsonaro fazia lá atrás. Exatamente a mesma coisa. Marçal aprendeu com o Bolsonaro. Mas Bolsonaro não é o cérebro é o Carlos. Carlos fora, Marçal ocupou o espaço e ao invés dos irmãos protegerem Carlos, eles viram as costas para o Carluxo. É impressionante isso. É impressionante. E Marçal nada de braçada. A forma de enfrentar o Pablo Marçal é com o escárnio, como o Barack Obama fez com o Donald Trump. Falou que o Donald Trump tem uma obsessão por multidões grandes. Por quê? Porque ele tem um piu-piuzinho. Ficar insistindo com o Pablo Marçal de PCC, a ligação do partido, não vai funcionar. É igual repetir em 2018 que o Bolsonaro era homofóbico, todas essas coisas do tipo. Ele já respondeu isso, ele já tinha respondido isso durante anos. O Marçal está treinado para responder esse tipo de pergunta. Se for por essa linha, vai perder. E se o Boulos ficar com essa historinha de minha filha tava chorando, o Marçal é um criminoso abjeto, vai perder também. Tem que ir na linha do Obama. O Boulos tem que começar a falar o seguinte: ô Boulos, aprende. Esse Marçal é um pau de cupim. Pau de cupim. O que é pau de cupim? É oco, não tem nada. É bondinho. Onde que ele vai falar? Não tem nem projeto. Porra, o cara quer criar um negócio grande. Por que ele tá tão obcecado por um arranha-céu? Coisa estranha, né? Se quer um tamanzão, ele tem algum problema? Faz igual o Obama, ele tem algum problema com tamanho? Tem que ir pro deboche. O Pablo Marçal usa isso contra o Boulos, contra os seus adversários, mas os caras são incapazes de reagir a ele. Quem tá reagindo mais ou menos é a Tabata Amaral. A Tabata fez as postagens, chama o Marçal pro embate, porque ela tenta se cacifar como sendo a anti-Marçal. Vai dar certo? Acho pouco provável. A estratégia dela tá correta. Errou muito com aquela história de entrar com uma ação contra o Marçal no TSE. Foi um erro. Foi um erro pesado. Mas, para ela ser validada como a anti-Marçal, o Marçal precisa escolhê-la como adversária. E ele não faz isso. Ele fala, eu só falo quem tá na minha frente nas pesquisas. E ele é esperto, né? Porque ele fala o seguinte, ele não acredita em pesquisa. Mas aí, ele usa o argumento das pesquisas para não confrontar a Tabata Amaral. Marçal, infelizmente, nada de braçada porque os seus adversários são fraquíssimos.